Olá, prezados alunos e prezadas alunas. Estou aqui mais uma vez para responder mais uma pergunta que a turma me fez, também pergunta muito boa, que está intitulada Quais as diferenças entre ácidos graxos de cadeia média, longa e curta? E também a próxima pergunta que envolve é quais as implicações bioquímicas ou fisiológicas na prática, né? Adicionalmente, quais os diferentes impactos dessas estruturas no organismo? Essa é uma boa pergunta porque ela envolve uma série de entendimentos também do tamanho da cadeia de carbono e como isso pode acabar afetando também na nossa utilização ou se afeta de fato na otimização energética do nosso corpo. Para responder essa pergunta, eu vou colocar aqui uma tabelinha também da aula que eu uso também, né, como um exemplo muito simbólico, abordando justamente, né, os ácidos graxos aqui de exemplo de cadeia saturada, ou seja, que nós não temos ligas duplas entre eles, e que o tamanho dessas moléculas, né, ou do tamanho da cadeia dos átomos de carbono, vai determinar se ele é um ácido graxo de cadeia curta, de cadeia média, de cadeia longa ou até mesmo de cadeia muito longa. Bom, como nós podemos observar aqui nessa tabelinha, rapidamente, nós temos um grupo de ácidos graxos do butírico, capróico, caprílico e cáprico, né, que trazem de 4 até 10 carbonos pela extensão da sua cadeia de carbono do ácido graxo, né? Te encontra enato, óleo de coco, beleza. Então, esse tipo de ácido graxo, ou estes tipos, são classificados como ácidos graxos de cadeia curta e cadeia média, né? Essas cadeias recebem esse nome pelo tamanho de carbonos que ele vai ter. Porque até 10 carbonos, né, nós podemos classificá-los até de cadeia curta para cadeia média. Essa é uma diferença importante bioquímica porque isso vai impactar da forma que esse ácido graxo vai ser internalizado pelas nossas células, especificamente pela própria matriz mitocondrial. Já chego lá. Então, em relação aos nossos outros ácidos graxos, que apresentam aqui na composição com uma corzinha vermelha, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico e bênico, né? São ácidos graxos que também são saturados, porém o tamanho da cadeia de carbono ele pode chegar até 22 carbonos, são maiores. Então, aqui nós chamamos de ácidos graxos de cadeia longa e cadeia muito longa. E aí eu deixei aqui em roxinho, né, que está escrito, né, a cor roxa representa ácidos graxos que dependem da carnitina para serem oxidados. E para responder essa pergunta, eu vou passar agora para o meu quadro branco para a gente poder interpretar. Então o que a gente está vendo basicamente aqui? Eu quero tentar mostrar para vocês que o ácido graxo da minha alimentação, vamos botar aqui um ácido graxo livre, tá? Esse aqui ele pode ser de cadeia curta, por exemplo. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser absorvido pela célula e ao ser absorvido, vamos colocar aqui, foi no interior da célula, para ele efetivamente ser fonte de ATP, ele vai ter que chegar até a nossa matriz da mitocôndria, ele tem que ser internalizado. Para ácidos graxos de cadeia curta, digamos, a passagem, né, está aberta. Por quê? Eles têm uma polaridade que permite que esse tipo de ácido graxo consiga adentrar para o domínio intracelular ou interior da própria matriz mitocondrial. Porque lá na matriz mitocondrial, pessoal, é onde a gente vai estar realizando aqui também o processo de beta-oxidação. Aqui, oxidação. Que transforma o quê? Esses ácidos graxos em N, no caso, grupo de acetil-CoA. Acetilcoenzima A. Então, se eu tenho um número de carbonos muito grandes, eu vou formar um grupo gigantesco de acetilcoenzima A, né? E isso acontece de forma fluida para que isso seja conduzido para o famoso ciclo de Krebs e depois conduzido para a formação de ATP pela cadeia transportadora de elétrons. Qual é a grande diferença entre os ácidos graxos de cadeia longa e muito longa? É que para acontecer este processo aqui da matriz mitocondrial, eu vou precisar de um componente que é chamado de carnitina. E esta carnitina, que não foi escrita aqui, ela permite apenas a internalização desse ácido graxo em acetil-CoA, um intermediário, e ser conduzido literalmente pela mão. Uma vez que isso acontece, o ácido graxo segue o mesmo processo. Então, em tese, a diferença é basicamente no transporte para o domínio mitocondrial e não necessariamente na eficiência oxidativa de oxidar e transformar em ATP.